O desaparecimento de Jacob Miller não começou com gritos. Começou com silêncio. Era uma tarde comum de 2015, na zona rural próxima a Bozeman, Montana. Jacob, de 6 anos, brincava no quintal da fazenda da família, empurrando carrinhos de brinquedo na terra seca, perto do celeiro. O portão estava fechado, os animais no lugar. Nada parecia fora do normal. O pai observou o filho por alguns segundos antes de entrar no galpão para buscar ferramentas. Jacob estava ajoelhado, concentrado na brincadeira. Não pediu nada, não se afastou, não chorou. O pai se afastou por menos de 5 minutos. Quando voltou, o quintal estava vazio. Os carrinhos ainda estavam no chão, exatamente onde haviam sido deixados. Um deles tombado de lado, como se a brincadeira tivesse sido interrompida de repente. Não havia marcas de corrida, nenhum som, nenhum sinal de luta. Jacob! Nenhuma resposta. A mãe saiu de casa ao ouvir os chamados. Juntos refizeram o caminho, celeiro, curral, atrás da casa, próximo à cerca. Chamaram, gritaram, procuraram. Nada. Jacob conhecia bem os limites da fazenda. Tinha medo da mata e nunca atravessava a cerca sozinho. Não havia histórico de fuga, nenhuma visita estranha naquele dia, nenhum carro passando pela estrada de terra. Às 16h47, a polícia foi acionada. Quando os agentes chegaram, a cena chamou atenção justamente pelo que não existia. Nenhuma porta arrombada, nenhuma pegada, nenhuma trilha levando para a estrada ou para a mata. Cães farejadores foram trazidos ainda naquela noite. Eles farejaram os brinquedos de Jacob, caminharam alguns metros e pararam. O rastro simplesmente terminava no quintal. Para os investigadores, isso indicava apenas 2 possibilidades. Ou Jacob saiu da área de forma impossível para uma criança de 6 anos, ou alguém o retirou dali sem deixar vestígios. À medida que a noite caía, vizinhos se juntaram às buscas. Lanternas iluminaram o campo. O nome de Jacob foi chamado repetidas vezes. Ele nunca respondeu. Naquela primeira noite, uma certeza começou a se formar entre os investigadores. Jacob Miller não havia apenas se perdido. Ele havia desaparecido. Se o desaparecimento de Jacob Miller já era estranho durante o dia, a noite transformou a fazenda em um cenário de urgência e medo real. Pouco depois da chegada da polícia, a área foi oficialmente tratada como local de desaparecimento crítico. Isso significava uma coisa: cada minuto perdido diminuía drasticamente as chances de encontrar Jacob com vida. Não havia tempo para burocracia, não havia espaço para hesitação. A primeira decisão foi isolar a área imediata do quintal. O local onde os carrinhos de brinquedo estavam foi fotografado, marcado e preservado. Aquilo não era apenas o ponto inicial da busca. Era, até aquele momento, o último lugar comprovadamente associado à presença de Jacob. Enquanto isso, equipes de voluntários começaram a chegar. Vizinhos, fazendeiros da região, amigos da família. Em áreas rurais como aquela, a resposta comunitária costuma ser rápida. Lanternas, caminhonetes, rádios portáteis, todos queriam ajudar. Mas logo ficou claro que ajudar seria mais difícil do que parecia. O terreno ao redor da fazenda não favorecia a busca simples. Campos abertos se alternavam com áreas de mata baixa, cercas antigas, galpões abandonados e pequenas elevações naturais. Ainda assim, nenhuma trilha infantil foi encontrada. Nenhum sinal de pisadas recentes, nenhuma vegetação quebrada. Para investigadores experientes, isso não era normal. Crianças deixam rastros, mesmo quando não querem. Às 19h30, cães farejadores chegaram ao local. Os brinquedos de Jacob foram usados como referência de cheiro. Os cães avançaram alguns metros pelo quintal, seguiram até perto do celeiro e então pararam. Literalmente pararam. Os treinadores observaram os cães girarem em círculos, confusos, como se o cheiro simplesmente tivesse desaparecido.
Não havia continuação, não havia direção clara. Esse foi o primeiro momento em que um investigador comentou algo preocupante. É como se ele não tivesse saído daqui andando. Essa frase não foi registrada oficialmente naquele momento, mas seria lembrada depois. Enquanto as buscas continuavam do lado de fora, dentro da casa da família Miller, outro tipo de investigação começava. Policiais passaram a fazer perguntas detalhadas aos pais, não por desconfiança imediata, mas por protocolo. Quando foi a última vez que viram Jacob? Quem mais estava na propriedade naquele dia? Jacob tinha medo de algo? Falava com estranhos? As respostas eram consistentes. Não havia contradições. Nada levantava suspeitas diretas. Ainda assim, algo incomodava os investigadores. O desaparecimento havia sido rápido demais, limpo demais, silencioso demais. Por volta das 22 horas, a temperatura caiu drasticamente. As equipes sabiam que se Jacob estivesse perdido na área, o risco de hipotermia aumentava a cada hora. Isso intensificou as buscas na mata próxima, mesmo sem sinais claros. Nada. Nem roupas, nem brinquedos, nem som. À meia-noite, uma decisão difícil foi tomada: suspender temporariamente as buscas externas mais amplas até o amanhecer. A visibilidade estava comprometida e avançar às cegas poderia destruir possíveis evidências. Mas essa decisão trouxe um custo emocional enorme. A mãe de Jacob permaneceu sentada na varanda olhando para o quintal vazio. O pai insistia em acompanhar qualquer grupo que saísse, mesmo exausto. Para eles, parar não era uma opção. Enquanto isso, os investigadores revisavam mentalmente tudo o que havia sido feito até ali. E foi nesse ponto que um detalhe começou a ganhar peso. Algo pequeno, quase irrelevante à primeira vista. Os brinquedos. Eles estavam organizados demais. Para uma criança de 6 anos, a disposição dos carrinhos chamava a atenção. Não havia sinal de bagunça, nem de pressa, nenhum brinquedo espalhado além do espaço habitual de brincadeira. Era como se Jacob tivesse sido interrompido sem perceber o perigo. Isso levantava uma possibilidade inquietante. Jacob não foi atraído à força. Ele pode ter confiado em alguém. Mas quem? A fazenda ficava isolada. Não havia vizinhos próximos, nenhuma visita registrada naquele dia, nenhum carro estranho visto na estrada. Foi então que um dos investigadores revisou a linha do tempo com mais atenção. O pai havia se afastado por menos de 5 minutos. Esse intervalo era curto demais para alguém desconhecido aparecer, convencer uma criança, retirá-la do local e desaparecer sem deixar rastros. A menos que essa pessoa já estivesse próxima. Esse pensamento não foi verbalizado naquela noite. Ainda era cedo demais para acusações, mas a dúvida ficou. Na madrugada, novas equipes chegaram, investigadores estaduais, apoio aéreo previsto ao amanhecer, drones térmicos preparados para sobrevoar a área assim que houvesse luz suficiente. Tudo indicava que o caso deixaria rapidamente de ser apenas local. Antes do amanhecer, um último relatório da noite foi fechado com uma frase fria e objetiva. Nenhum sinal físico da criança encontrado, nenhuma direção de fuga identificada. Mas o que não entrou nesse relatório foi o sentimento crescente entre os agentes. Algo naquele caso não se encaixava desde o início. Quando o sol se levantou, iluminando novamente o quintal onde tudo havia começado, os investigadores acreditavam que o dia traria respostas. Eles estavam errados. Com o amanhecer, a investigação entrou em sua fase mais crítica: organizar o tempo. Até aquele momento, os agentes tinham um cenário limpo demais. Nenhuma trilha, nenhum objeto deslocado, nenhum indício de fuga. Quando o espaço não entrega respostas, o tempo costuma entregar. Os investigadores reconstruíram os minutos que antecederam o desaparecimento de Jacob Miller com precisão quase obsessiva. 15 horas e 58 minutos. Jacob brinca no quintal, visível do galpão. 16 horas e 2 minutos. O pai entra no galpão para buscar ferramentas. 16 horas e 6 minutos. O pai retorna. Jacob não está mais ali.
16 horas e 47 minutos. A polícia é acionada. 4 minutos. 4 minutos para uma criança desaparecer em uma área aberta, sem testemunhas e sem vestígios. Para investigadores experientes, esse intervalo era curto demais para um desaparecimento casual e longo demais para ser ignorado. Algo tinha acontecido dentro daquele espaço mínimo de tempo. A equipe começou então a revisar tudo que pudesse parecer irrelevante no primeiro dia. Veículos que passaram pela estrada, movimentações na propriedade, atividades rotineiras da família. Pessoas que sabiam que Jacob costumava brincar ali naquele horário. Foi nesse ponto que surgiu o primeiro desconforto real. Havia alguém que sabia exatamente onde Jacob estaria. A fazenda era isolada, mas não invisível. Trabalhadores rurais da região conheciam a rotina da família. Caminhoneiros usavam a estrada de terra como atalho ocasional. Um vizinho distante costumava passar para verificar cercas compartilhadas. Todos foram ouvidos. Nenhum relato indicava algo fora do normal. Mas então veio a análise mais delicada: a posição dos brinquedos. Especialistas em comportamento infantil foram consultados. A disposição dos carrinhos indicava uma interrupção súbita, mas sem reação de pânico. Jacob não correu, não largou os brinquedos de forma caótica. Ele simplesmente parou. Isso reforçava uma hipótese específica. Jacob se aproximou voluntariamente de alguém ou de algo. Não por medo, por curiosidade ou confiança. Essa conclusão levou a polícia a um ponto inevitável. Quem Jacob conhecia? A lista era curta, muito curta. Família imediata, um vizinho ocasional, pouquíssimas visitas ao longo dos meses anteriores. Nada que justificasse um desaparecimento completo. Ao meio-dia, uma nova decisão foi tomada: ampliar o raio de busca para além da fazenda. Drones térmicos sobrevoaram áreas de mata e campos próximos. Equipes a cavalo varreram regiões de difícil acesso. Helicópteros fizeram passagens lentas. Nenhum sinal de Jacob. Enquanto isso, uma equipe paralela começou a revisar registros que raramente dão respostas rápidas, mas que às vezes revelam o inesperado. Câmeras. Mesmo em uma área rural, havia câmeras em postos de combustível, pequenas lojas e cruzamentos mais afastados. O objetivo era simples: identificar qualquer veículo fora do padrão no intervalo crítico. Foi nesse processo que algo finalmente surgiu. Às 16 horas e 11 minutos, uma câmera localizada a quase 6 quilômetros da fazenda registrou um veículo que não era comum na região naquele horário. Um utilitário escuro, sem placas frontais visíveis, seguindo em direção oposta à cidade. Nada isoladamente tornava aquilo uma prova, mas o horário chamou a atenção. 4 minutos depois do desaparecimento estimado. A imagem era ruim, distante, sem identificação clara do motorista. Ainda assim, foi o primeiro elemento externo concreto ligado à linha do tempo. A polícia cruzou o horário com relatos locais. Nenhum morador afirmou ter visto aquele veículo, nenhuma visita esperada, nenhuma entrega programada. O detalhe mais inquietante? A câmera seguinte, posicionada a alguns quilômetros adiante, não registrou a passagem do mesmo veículo. Era como se ele tivesse saído da estrada principal antes de chegar ao próximo ponto monitorado. Isso levantou uma possibilidade incômoda. O veículo pode ter entrado em estradas secundárias, trilhas agrícolas ou acessos pouco usados. Esse tipo de movimentação não é aleatória, é intencional. Enquanto os investigadores seguiam essa nova pista, outra informação começou a pesar: o comportamento do pai após o desaparecimento. Não como suspeita direta, mas como elemento de análise. Ele permaneceu cooperativo, refez depoimentos sem contradições, insistiu em participar das buscas. Nenhum sinal clássico de encobrimento. Ainda assim, os investigadores sabiam: nenhuma hipótese poderia ser descartada cedo demais. Exames detalhados foram feitos na propriedade.
ferramentas, galpões, veículos da família. Nada. Com o passar das horas, a investigação começou a assumir um tom mais grave. O desaparecimento já não era tratado como perda ou acidente. A palavra abdução passou a circular internamente, mesmo sem confirmação oficial. No fim da tarde do segundo dia, um agente resumiu o que todos já sentiam. Se ele tivesse saído andando, nós o já teríamos encontrado. Essa frase mudou o foco da investigação. A partir daquele momento, Jacob Miller não era mais apenas uma criança desaparecida. Ele era uma criança retirada do seu ambiente. E alguém havia conseguido fazer isso sem deixar quase nada para trás. No terceiro dia de investigação, a atenção da polícia já não estava mais concentrada apenas na fazenda dos Miller. O foco havia se expandido. Estradas secundárias, acessos rurais, propriedades vizinhas e registros de circulação passaram a ser analisados com mais profundidade. Era nesse momento que muitos casos começam a esfriar. Mas no caso de Jacob Miller, algo aconteceu. Um nome surgiu. Não veio de uma denúncia direta, não veio de um depoimento espontâneo, veio de uma revisão minuciosa de rotinas, algo que raramente gera resultados imediatos, mas que dessa vez trouxe um detalhe incômodo. Um trabalhador rural temporário havia passado pela região naquela semana. Ele não era morador, não tinha vínculos familiares, não frequentava a propriedade dos Miller, mas havia sido visto trabalhando em uma fazenda a pouco mais de 3 quilômetros dali, 2 dias antes do desaparecimento. Até então, esse detalhe não havia sido considerado relevante, mas agora era. O homem havia sido contratado para serviços pontuais de manutenção de cercas. Segundo o proprietário da outra fazenda, ele era calado, discreto e não levantou suspeitas. No entanto, algo chamou a atenção dos investigadores. Ele conhecia bem as estradas secundárias da região. Isso mudava o cenário. Quando a polícia tentou localizá-lo, descobriu que ele já havia deixado a área. O contrato havia terminado. Nenhum endereço fixo, nenhuma residência registrada no condado. O tipo de pessoa que passa e desaparece. Os investigadores cruzaram horários. O trabalhador não tinha registro formal de deslocamento naquele dia. Nenhuma câmera o havia captado diretamente. Ainda assim, sua presença recente na região passou a ser considerada uma possível ligação externa. Mas havia um problema. Nada conectava diretamente esse homem a Jacob. Nenhuma testemunha os viu juntos, nenhuma evidência física, nenhum relato de aproximação. Era apenas um nome em uma lista que crescia. Enquanto isso, a análise do veículo escuro captado pela câmera seguia sem avanços. A imagem continuava sem identificação clara, nenhuma placa visível, nenhuma correspondência imediata nos registros locais. A frustração começava a crescer. Foi então que um detalhe, quase ignorado, voltou à mesa. O horário exato em que o pai se afastou. Os investigadores revisaram o depoimento novamente. A duração havia sido estimada inicialmente em menos de 5 minutos, mas ao cruzar com registros telefônicos e horários internos da fazenda, o intervalo pode ter sido ligeiramente maior. Não 10 minutos, mas o suficiente para alguém agir rápido. Essa diferença de tempo não implicava culpa, mas ampliava o leque de possibilidades. Ainda assim, nenhuma hipótese se sustentava sozinha. Jacob não deixou rastros, nenhuma testemunha ouviu algo, nenhum pedido de resgate surgiu. Era um desaparecimento limpo demais para ser improvisado. Naquele mesmo dia, agentes federais foram oficialmente integrados ao caso. Isso indicava uma mudança clara de postura. O desaparecimento agora era tratado como possível crime interestadual. A fazenda foi revisitada mais uma vez. Cada metro foi reexaminado. Drones sobrevoaram novamente áreas já exploradas. Nada. Mas havia algo que incomodava um dos investigadores desde o início: o local exato onde os brinquedos estavam. Eles não estavam próximos da casa, nem perto da cerca.
estavam posicionados de forma que Jacob ficava exposto, visível de longe. Quem observasse a propriedade da estrada teria uma visão clara da criança brincando. Esse detalhe não foi incluído nos relatórios iniciais, mas agora ganhava peso. Jacob poderia ter sido observado antes daquele dia. Essa possibilidade mudou o tom da investigação. Não se tratava mais de um evento isolado. Podia ter havido preparação. Ao final do terceiro dia, a polícia já trabalhava com uma hipótese silenciosa. Alguém sabia exatamente quando agir. Mas quem? E por quanto tempo Jacob havia sido observado sem que ninguém percebesse? A investigação avançou para um terreno delicado: o passado recente da família Miller. Quando buscas físicas não entregam respostas, investigadores recorrem ao que pode parecer banal: rotinas, horários, hábitos. Pequenas repetições que, vistas de longe, parecem inofensivas, mas que, analisadas de perto, podem revelar vulnerabilidades. Jacob brincava naquele quintal quase todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo ponto, sempre com pouca supervisão direta, mas com os pais por perto. Para qualquer família rural, isso era normal. Crianças crescem assim em Montana. O problema não era a rotina em si, era o quão previsível ela era. Os investigadores começaram a entrevistar vizinhos mais distantes, pessoas que passavam ocasionalmente pela estrada de terra, trabalhadores rurais da região e até caminhoneiros que usavam aquele trecho como atalho. Foi nesse processo que surgiu algo inesperado. Duas pessoas diferentes relataram ter visto um veículo parado na estrada, em dias distintos, semanas antes do desaparecimento. Nada que tivesse parecido suspeito na época. Um carro parado naquela estrada não era incomum. Mas havia um detalhe comum nos relatos. O veículo costumava parar no mesmo trecho, com visão direta para o quintal. As descrições eram vagas: cor escura, modelo utilitário, nenhuma placa anotada, nenhum horário exato. Ainda assim, o padrão chamou atenção. Quando os investigadores cruzaram essas informações com os dados das câmeras da região, perceberam algo perturbador. O mesmo tipo de veículo havia sido registrado em mais de uma ocasião, sempre em horários compatíveis com a rotina de Jacob. Não era prova, mas já não era coincidência. Essa descoberta mudou o foco da investigação. Jacob não foi escolhido ao acaso. Ele pode ter sido observado. Enquanto isso, a análise do comportamento familiar seguia. Nada indicava negligência grave. Os pais eram cooperativos, emocionalmente abalados, mas consistentes. Nenhuma tentativa de manipular a narrativa, nenhuma contradição significativa. Ainda assim, um ponto começou a incomodar os agentes. Ninguém da família havia percebido aquele veículo antes. Isso levantou uma possibilidade incômoda. O observador sabia exatamente onde parar sem ser notado. Esse tipo de comportamento não é impulsivo, é calculado. No quinto dia de investigação, a polícia decidiu tomar uma medida estratégica: divulgar parcialmente informações à imprensa. O objetivo não era gerar pânico, mas provocar reação. Às vezes, o culpado comete erros quando sente que o cerco está se fechando. A divulgação foi cuidadosa. Nenhum detalhe técnico, nenhuma hipótese explícita. Apenas o suficiente para informar que a polícia buscava informações sobre um veículo visto na região. O efeito foi imediato. Ligações começaram a chegar, algumas irrelevantes, outras repetitivas, mas uma em especial chamou a atenção. Um morador de uma cidade a quase 80 quilômetros dali afirmou ter visto um carro semelhante estacionado por horas em uma estrada rural, dias após o desaparecimento. O motorista não saiu do veículo, apenas observava o movimento da área. Quando questionado por um policial local, o homem teria arrancado rapidamente, sem dar explicações. Essa informação foi repassada à força-tarefa. Agora havia um novo problema. Se o veículo havia sido visto dias depois, isso significava que o responsável não havia deixado o estado imediatamente, ou pior, ainda estava monitorando algo. Mas o quê? Jacob já havia desaparecido. O que ainda precisava ser observado?
Enquanto os investigadores tentavam responder essa pergunta, outro detalhe emergiu de relatórios internos. O trabalhador rural temporário citado anteriormente havia passado por cidades próximas depois do desaparecimento, mas nenhum registro o colocava diretamente no veículo suspeito. As peças não se encaixavam. E então veio o dado mais inquietante até aquele momento. A análise das chamadas telefônicas de torres próximas à fazenda revelou um dispositivo desconhecido conectado à rede na área, repetidas vezes em dias anteriores ao desaparecimento. Sempre no mesmo horário em que Jacob costumava brincar no quintal. O número não estava registrado em nome de nenhum morador local. Era um telefone descartável. A descoberta não foi divulgada, mas mudou tudo. A partir dali, a investigação deixou de buscar apenas o que aconteceu e passou a focar em quem planejou. Porque planejamento implicava intenção, e intenção implicava crime. No final daquele dia, um dos investigadores resumiu o sentimento geral da equipe. Jacob não desapareceu. Ele foi escolhido. A descoberta do telefone descartável mudou o eixo da investigação. Até então, a polícia trabalhava com a ideia de um crime local, alguém da região, conhecedor das rotinas da fazenda, que agiu rapidamente e desapareceu. Mas quando os analistas começaram a rastrear o histórico de conexões daquele dispositivo, essa hipótese começou a ruir. O telefone não se comportava como algo usado ocasionalmente. Ele surgia na área da fazenda em dias específicos, sempre nos mesmos horários. Depois, desaparecia do mapa por dias inteiros. Quando voltava a se conectar, já estava em outra cidade, em alguns registros em outro estado. Não era um aparelho esquecido, era um aparelho em movimento. Os dados apontavam conexões anteriores em áreas rurais de Idaho e Wyoming, semanas antes do desaparecimento de Jacob. Locais isolados, estradas secundárias, regiões com pouca vigilância. Esse padrão acendeu um alerta imediato. O responsável não estava improvisando, ele se deslocava com intenção. A força-tarefa ampliou o escopo da investigação. Agências estaduais e federais passaram a compartilhar informações. O desaparecimento de Jacob Miller deixou oficialmente de ser tratado como um caso isolado e passou a integrar um banco de dados maior, comparado a ocorrências semelhantes. E foi aí que algo inquietante surgiu. Havia outros relatos, poucos, dispersos, nunca conectados. Crianças vistas pela última vez em áreas rurais, desaparecimentos rápidos, nenhum pedido de resgate, nenhum corpo encontrado. Nenhum deles havia avançado o suficiente para chamar a atenção nacional. Mas agora, os padrões começavam a se alinhar. Enquanto isso, a polícia voltou a interrogar pessoas que circularam pela região nos meses anteriores. Postos de combustível, pequenas oficinas, mercadinhos de estrada, qualquer lugar onde alguém de fora pudesse ter parado. Um atendente de um posto a quase 40 quilômetros da fazenda Miller lembrou de algo. Um homem havia parado ali algumas vezes, sempre sozinho, sempre no mesmo veículo escuro. Nunca ficava muito tempo, não parecia apressado, mas também não puxava conversa. O detalhe que chamou a atenção, ele sempre perguntava sobre estradas alternativas. Esse relato foi registrado e cruzado com mapas de deslocamento do telefone descartável. A correspondência não era perfeita, mas estava próxima demais para ser ignorada. Ainda assim, não havia rosto, não havia nome, não havia placa. A investigação estava seguindo um fantasma. Enquanto isso, a mídia começava a pressionar. A ausência de respostas concretas gerava especulações. Teorias surgiam. Algumas apontavam para acidentes, outras para animais selvagens. Nenhuma delas se sustentava diante dos fatos. Jacob não deixou rastros. Nenhum animal age assim. Nenhuma criança some assim sozinha. Dentro da equipe, uma hipótese passou a ser discutida com mais seriedade. O desaparecimento poderia fazer parte de algo maior. Não um crime oportunista, mas uma ação repetida. Essa ideia não foi divulgada, ainda não,
Tornar isso público poderia causar pânico e alertar quem quer que estivesse por trás. No 7º dia, uma decisão estratégica foi tomada: reduzir a exposição pública e intensificar o trabalho silencioso, monitoramento de rodovias, análise de registros de aluguel de veículos, cruzamento de compras suspeitas, movimentações financeiras mínimas. Nada conclusivo. Mas então, um novo dado surgiu. O telefone descartável havia se conectado, brevemente, a uma torre próxima a uma cidade no sul de Idaho, 2 dias após o desaparecimento de Jacob. A conexão durou menos de 3 minutos. Logo depois, o aparelho nunca mais foi detectado. Isso indicava uma coisa: o telefone foi descartado de vez. O responsável não precisava mais dele. Para os investigadores, essa foi uma das informações mais perturbadoras até então, porque significava que a fase de observação havia terminado, o objetivo havia sido cumprido. Jacob não era mais apenas uma criança desaparecida, ele era parte de um rastro que atravessava estados e que agora havia sido deliberadamente apagado. No final daquele dia, um relatório interno resumiu o novo entendimento do caso em uma frase curta: o autor é móvel, metódico e consciente das técnicas de rastreamento. Era uma conclusão fria, técnica, mas por trás dela havia algo implícito e assustador. Quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Quando a força-tarefa decidiu cruzar o caso de Jacob com outros desaparecimentos, a intenção inicial era simples: descartar coincidências. Em investigações desse tipo, padrões forçados podem levar a becos sem saída. Mas, desta vez, o que surgiu não parecia forçado. Parecia inevitável. Os analistas começaram filtrando casos ocorridos nos últimos 5 anos, em áreas rurais do oeste dos Estados Unidos. Crianças menores de 10 anos, desaparecimentos rápidos, pouca ou nenhuma evidência física. A lista inicial era curta demais. 4 casos. Estados diferentes, famílias diferentes. Nenhuma conexão aparente, mas todos compartilhavam características específicas. A criança desapareceu em menos de 10 minutos. O local era aberto, rural ou semi-isolado. Não houve sinais de luta, nenhum pedido de resgate, nenhum corpo encontrado. E havia mais um detalhe: em todos os casos, a criança estava visível a partir de uma estrada secundária. Essa informação não estava nos resumos públicos. Ela só surgiu quando mapas detalhados foram analisados lado a lado. Era o tipo de padrão que não aparece em manchetes, mas que muda em investigações. Os horários também chamaram a atenção. Todos os desaparecimentos ocorreram entre o meio da tarde e o início da noite, um intervalo em que crianças costumam brincar fora, mas em que há menos circulação de adultos atentos. Não era acaso, era escolha. No caso de Jacob, isso reforçava algo que já vinha sendo considerado. Ele não foi abordado por alguém perdido ou impulsivo. Foi observado, avaliado e retirado no momento exato em que estava vulnerável. Enquanto isso, a polícia começou a revisar arquivos antigos que nunca haviam sido digitalizados completamente. Relatórios esquecidos, anotações manuscritas, chamadas que não levaram a lugar algum na época. Em um desses arquivos, surgiu algo desconfortável. Em um dos casos comparados, ocorrido 2 anos antes, um investigador havia escrito uma frase no rodapé do relatório. A criança não reagiu como alguém assustado. Na época, isso não teve impacto. Agora, ganhava um novo significado. Jacob também não reagiu. Não correu, não gritou, não deixou nada para trás além dos brinquedos. Isso indicava confiança. Mas confiança em quem? Essa pergunta começou a incomodar profundamente os investigadores, porque quanto mais analisavam os casos, mais percebiam que o autor não precisava usar força, ele precisava apenas de tempo e acesso visual. E isso tornava o perfil ainda mais perigoso. Enquanto o trabalho avançava nos bastidores, a pressão externa crescia. A mídia começou a especular sobre conexões entre casos. Nenhuma confirmação oficial foi dada, mas o silêncio da polícia passou a ser interpretado como algo maior do que simples cautela.
Foi então que um novo elemento entrou em cena: uma denúncia anônima. A ligação veio de um estado vizinho. A pessoa não quis se identificar. Disse apenas que anos antes havia notado um homem estacionando repetidamente perto de uma estrada rural, observando uma área onde crianças costumavam brincar. Na época, ninguém fez nada. Não havia crime, não havia desaparecimento. Mas agora, a descrição do veículo e do comportamento eram familiares demais. A denúncia não trouxe nome nem localização exata, mas trouxe algo importante. O comportamento se repetia há anos. Isso ampliava o escopo do caso de forma preocupante. Se aquilo fosse verdade, Jacob não era o primeiro alvo. Ele era apenas o mais recente. No final daquele dia, a força-tarefa se reuniu para alinhar uma nova estratégia. O foco não seria mais apenas identificar quem levou Jacob, mas impedir que isso acontecesse novamente. Essa mudança de objetivo era significativa. Ela indicava que, pela primeira vez, os investigadores admitiam algo em silêncio. O responsável ainda estava solto e, talvez, observando. A coletiva de imprensa foi cuidadosamente calculada. A polícia não revelou nomes, não confirmou conexões diretas entre casos e evitou qualquer menção a suspeitos específicos. Mas, pela primeira vez, admitiu publicamente que o desaparecimento de Jacob Miller não parecia um evento isolado. Essa frase foi suficiente. Em menos de 24 horas, algo mudou. A central de denúncias recebeu um volume anormal de ligações. A maioria era ruído, curiosos, teorias, pessoas tentando associar vizinhos estranhos ao caso. Mas, no meio do caos, uma chamada se destacou. Veio de uma mulher que morava a cerca de 40 quilômetros da fazenda dos Miller. Ela disse que, após ver a notícia, lembrou-se de algo que havia ignorado por anos. Um homem. Um veículo parado repetidas vezes na mesma estrada. Sempre no fim da tarde. Sempre observando. Ela nunca viu uma criança ser abordada. Nunca ouviu gritos. Nunca houve crime. Mas a presença era constante demais para ser coincidência. O detalhe mais perturbador veio depois. Ela descreveu o veículo. Era do mesmo modelo citado na denúncia anônima recebida dias antes. A polícia manteve isso fora da mídia, mas internamente o clima mudou. Agora não se tratava apenas de padrões teóricos, havia convergência de relatos independentes. Enquanto isso, algo ainda mais estranho aconteceu. Um dos investigadores responsáveis pelo monitoramento online notou uma alteração sutil em fóruns locais e grupos comunitários. Um usuário ativo há anos, conhecido por comentar sobre trilhas, estradas rurais e movimentação em áreas isoladas, apagou todo o histórico de postagens horas após a coletiva. O perfil não mencionava crianças, não mencionava desaparecimentos, mas falava com frequência excessiva sobre rotinas previsíveis em áreas rurais. Nada disso era prova, mas era comportamento. A polícia solicitou judicialmente os registros do perfil. O processo era lento, e o tempo, naquele caso, era o recurso mais valioso. Enquanto os investigadores avançavam, a família Miller enfrentava uma realidade diferente. A exposição do caso trouxe apoio, mas também trouxe medo. Estranhos passaram a aparecer na estrada da fazenda. Pessoas tiravam fotos, outras apenas observavam. Jacob continuava desaparecido, e agora a sensação de vigilância parecia constante. Foi nesse contexto que algo inesperado aconteceu. Um voluntário das buscas, alguém que conhecia bem a região, relatou ter encontrado marcas recentes de pneus em uma estrada que não era usada há meses. Não havia casas próximas, não havia motivo para tráfego recente. As marcas não estavam lá antes. A polícia foi até o local naquela mesma noite. O que encontraram não foi Jacob, não houve objetos pessoais, nenhum vestígio direto, mas havia sinais claros de parada prolongada. Alguém havia ficado ali, observando.
Esse ponto específico tinha visão direta para áreas onde crianças costumavam brincar em propriedades vizinhas. Era discreto, elevado e fácil de abandonar sem deixar rastros. A ideia que começou a formar-se era desconfortável demais para ser dita em voz alta. O responsável não estava apenas fugindo, ele estava acompanhando a investigação e, talvez, ajustando o comportamento. No fim do dia, uma decisão silenciosa foi tomada. Algumas informações seriam mantidas em sigilo absoluto. Nenhuma nova coletiva, nenhum novo detalhe público. A partir daquele momento, a investigação passou a ter um segundo objetivo oculto: provocar uma reação controlada. Se alguém estava observando, cedo ou tarde, cometeria um erro. A ligação entrou no sistema pouco depois das 2 da manhã. Não era denúncia anônima, não era ligação emocional, era técnica. Um funcionário de uma locadora de veículos em uma cidade pequena ao sul de Bozeman informou algo incomum. Um cliente havia solicitado acesso retroativo a registros de quilometragem e datas de um aluguel feito meses antes. O pedido por si só não era ilegal, mas o momento levantou alerta. O nome do cliente coincidiu com um dado que a polícia mantinha fora do público. Ele havia alugado exatamente o modelo de veículo descrito nos 2 relatos independentes. O problema maior veio depois. O endereço informado no contrato ficava a menos de 20 quilômetros da estrada abandonada onde os pneus haviam sido encontrados. E mais, o período do aluguel cobria a mesma semana do desaparecimento de Jacob. Até ali, tudo poderia ser coincidência, mas não era só isso. O funcionário relatou que o cliente parecia nervoso, insistia em confirmar horários específicos, queria saber se a polícia teria acesso àquelas informações. Perguntou, mais de uma vez, se os dados ficavam armazenados por muito tempo. A locadora não respondeu, mas ligou. Quando os investigadores cruzaram o nome com bancos de dados, o silêncio tomou a sala. O homem não tinha antecedentes criminais, nenhuma denúncia formal, nenhum histórico de violência. Trabalhava de forma temporária, mudando de cidade com frequência. Mas havia algo que não fazia sentido. Ele aparecia, direta ou indiretamente, em 3 áreas rurais diferentes onde crianças haviam desaparecido nos últimos 10 anos, sempre por períodos curtos, sempre saindo logo depois. Isso não era prova, mas era padrão. A polícia não divulgou o nome. Oficialmente, ele passou a ser chamado apenas de indivíduo de interesse. A vigilância começou imediatamente. Equipes discretas acompanharam a rotina dele por dias. Nenhum comportamento ilegal, nenhum contato suspeito, nenhuma tentativa de fuga. Até que numa tarde aparentemente comum, ele fez algo inesperado. Saiu da cidade, sem aviso, sem justificativa, sem destino claro. Pegou a estrada rumo ao norte, a mesma direção da fazenda dos Miller. A polícia acompanhou à distância, não podia abordá-lo sem mandado, não podia perder contato. Cada quilômetro percorrido aumentava a tensão. Quando o veículo desviou para uma estrada de terra, os investigadores sabiam. Aquilo não fazia parte de uma rota comum. O carro parou. O homem desceu. Ficou imóvel por vários minutos, olhando para o campo aberto. Não havia casas, não havia movimento, apenas silêncio. Foi ali que os agentes perceberam. Ele não estava indo a lugar nenhum. Estava voltando. O que aconteceu em seguida não foi uma prisão, não foi confronto, não houve confissão. Mas houve algo pior. Ele entrou novamente no carro e foi embora. Sem cometer crime, sem deixar vestígios, sem dar motivo legal para a abordagem. Naquela noite, o relatório interno trouxe uma conclusão inquietante. O indivíduo demonstra consciência do monitoramento e age deliberadamente dentro dos limites legais. Ele sabia. E jogava com isso. Jacob continuava desaparecido, e agora a investigação tinha um rosto, mas nenhuma prova. A investigação entrou em um território perigoso, não por falta de pistas, mas por excesso de confiança. Depois do monitoramento do indivíduo de interesse, parte da equipe acreditava que era apenas uma questão de tempo até que ele cometesse um erro. A ideia era simples: manter vigilância,
pressionar indiretamente e esperar. Só que alguém falhou. Durante uma reunião interna, um detalhe confidencial vazou. Não para a imprensa, não para a família. Vazou de forma silenciosa e devastadora. O indivíduo soube que estava sendo observado. Não oficialmente, não por notificação, mas por algo pior: mudança no comportamento policial ao redor dele. Viaturas discretas deixaram de ser discretas. Rostos passaram a se repetir. Movimentos se tornaram previsíveis. Ele percebeu e reagiu. Na manhã seguinte, ele não estava mais em Bozeman. Nenhuma mala visível, nenhuma despedida, nenhuma explicação. Seu telefone foi desligado às 7h18. O último sinal foi captado próximo a uma rodovia estadual que liga Montana a Idaho. Depois disso, silêncio. A polícia tentou justificar a situação como o movimento normal de um cidadão sem acusações formais. Internamente, o relatório foi mais duro. Perdemos o controle do único elo consistente até agora. Mas o pior ainda não havia acontecido. Poucas horas após o desaparecimento do indivíduo, um agricultor ligou para o departamento do xerife. Ele relatou algo estranho em sua propriedade. Marcas recentes de pneus próximas a um galpão antigo, em uma área que não recebia visitas há anos. Quando a equipe chegou, o cenário trouxe um desconforto imediato. O galpão ficava a apenas 12 quilômetros da fazenda dos Miller. Não era uma área de passagem. Não havia motivo lógico para alguém estar ali. Dentro do galpão, encontraram sinais de permanência recente. Restos de comida, pegadas humanas, e o objeto que gelou a equipe: um carrinho de brinquedo. Não havia nome, não havia sangue, não havia digitais utilizáveis, mas o modelo era idêntico aos carrinhos que Jacob costumava levar para todos os lugares. A família reconheceu. A polícia não divulgou publicamente, mas internamente, aquele objeto mudou o caso de desaparecimento para algo muito mais grave. Ainda assim, não havia prova direta ligando o indivíduo ao galpão. Nenhuma câmera, nenhuma testemunha, nenhum flagrante. E então veio a pergunta que ninguém queria responder. Se ele sabia que estava sendo vigiado, por que deixou algo para trás? A resposta possível era a mais perturbadora. Ele não havia cometido um erro. Ele estava enviando uma mensagem. A partir do momento em que o carrinho foi encontrado, a investigação deixou de ser apenas externa. Ela passou a olhar para dentro. O objeto não estava perdido por acaso. Ele não havia sido deixado em um local visível, nem em uma rota de fuga óbvia. O galpão era afastado, discreto, conhecido apenas por moradores antigos da região. Alguém tinha conhecimento do território. Alguém sabia exatamente onde deixar aquilo, e alguém sabia que a polícia encontraria. Foi nesse ponto que surgiu a pergunta mais desconfortável do caso Jacob Miller. Quem, além do suspeito, tinha acesso a informações tão específicas? A lista era curta. Poucos investigadores sabiam quais brinquedos Jacob costumava carregar. Menos ainda, conheciam as rotas secundárias próximas à fazenda, e quase ninguém fora da equipe principal tinha conhecimento do galpão abandonado. Mesmo assim, o carrinho estava lá. A possibilidade de vazamento deixou de ser especulação e passou a ser tratada como risco real. Uma força-tarefa interna foi criada discretamente para revisar comunicações, relatórios e registros de acesso. Celulares foram analisados, chamadas cruzadas, mensagens antigas revisitadas. Nada explícito apareceu, mas havia algo estranho. Um dos investigadores havia solicitado, dias antes do desaparecimento do suspeito, mapas detalhados da região rural, incluindo propriedades fora da área oficialmente delimitada. Na época, ninguém questionou. Agora, aquilo parecia um sinal. Esse investigador havia sido um dos primeiros a defender que o suspeito não deveria ser confrontado diretamente. Argumentou que pressão precoce poderia afastá-lo, e afastou. Questionado, ele disse que o pedido dos mapas fazia parte de uma análise preventiva. Nada ilegal, nada formalmente errado. Mas o clima mudou. Confiança começou a ruir. Enquanto isso, o pai de Jacob começou a pressionar publicamente.
Em entrevistas, ele afirmou que alguém estava protegendo a verdade, que erros não eram apenas falhas, eram escolhas. Essas declarações dividiram a comunidade. Alguns defendiam a polícia, outros começaram a desconfiar, e boatos passaram a circular. Foi então que um detalhe desquecido voltou à tona. No dia do desaparecimento de Jacob, uma viatura não registrada oficialmente havia sido vista passando lentamente pela estrada de terra próxima à fazenda. Na época foi ignorado. Agora voltou com peso. Quem dirigia aquela viatura? Não constava no relatório, não havia justificativa, e ninguém se lembrava de tê-la autorizado. Quando o número do chassi foi finalmente localizado, veio a surpresa. O veículo havia sido usado em uma operação antiga, encerrada anos antes, e deveria estar fora de circulação. Mas alguém o usou, no mesmo dia, no mesmo horário. A investigação estava contaminada, e o caso Jacob Miller, que já era um mistério brutal, começava a se transformar em algo ainda mais perigoso. Um quebra-cabeça onde nem todos os jogadores estavam do mesmo lado. A pista da viatura não registrada abriu uma porta que a polícia nunca quis atravessar. Ela levava a um lugar que não constava em nenhum mapa oficial da investigação. Uma estrada secundária, quase invisível, usada apenas por agricultores antigos e caçadores experientes. Não havia placas, não havia iluminação, apenas marcas profundas de pneus que apareciam e desapareciam conforme o clima. Essa estrada levava a uma clareira, e no centro dela havia uma estrutura que ninguém mencionou nos primeiros relatórios: um abrigo improvisado. Não era uma casa, não era um galpão, era algo entre os dois, feito com madeira reaproveitada, lona velha e partes de um trailer desmontado. A construção parecia recente, recente demais para ter passado despercebida. Quando a equipe chegou, o silêncio era absoluto. Nenhum animal, nenhum som de vento. A sensação era de que alguém havia acabado de sair dali. Dentro do abrigo, encontraram sinais claros de ocupação: colchão fino no chão, roupas infantis dobradas com cuidado, uma garrafa de água com marcações feitas à caneta, como se alguém estivesse contando dias. Não havia sangue, não havia violência visível. Isso tornava tudo pior. A ausência de caos sugeria permanência, controle, tempo. Entre os objetos, um detalhe chamou a atenção: um desenho feito em papel grosso, traços simples típicos de uma criança, um sol no canto superior, uma casa, 2 bonecos de mãos dadas. Um deles era pequeno, o outro grande, nenhum nome. A equipe não divulgou a descoberta. Oficialmente, o local foi tratado como abrigo irregular. Internamente, os investigadores sabiam: aquele lugar mudava tudo. Jacob não havia desaparecido de forma aleatória. Ele havia sido levado e mantido em algum lugar. A grande questão passou a ser quando. O abrigo mostrava sinais de uso contínuo por semanas, mas algo indicava abandono recente. Restos de comida ainda frescos, cinzas mornas, marcas de pneus recentes na saída da clareira. Quem esteve ali saiu às pressas, ou foi alertado. Mais uma vez, a sombra do vazamento voltou a aparecer. Pouco depois da descoberta, uma tempestade atingiu a região, forte o suficiente para apagar pegadas, marcas de pneus e qualquer chance de coleta adicional. Para alguns investigadores, aquilo foi azar. Para outros, foi conveniente demais. A família de Jacob só soube da existência do abrigo meses depois, por meio de documentos obtidos informalmente. A reação foi imediata. Se havia um lugar, se havia desenhos, se havia roupas, por que ninguém os avisou? A resposta oficial foi curta: para proteger a integridade da investigação. Mas naquele ponto, a investigação já parecia frágil demais para ser protegida. O abrigo foi desmontado, a área isolada, e o caso seguiu sem respostas públicas. Só que algo ainda faltava, um detalhe que ninguém conseguia explicar. Se o abrigo foi usado por semanas, por que não havia registros de ninguém entrando ou saindo da área? A resposta estava em algo que ainda não havia sido analisado. A resposta não estava no chão, estava no céu.
Depois da descoberta do abrigo improvisado, um analista civil sugeriu algo que não fazia parte do protocolo inicial: revisar imagens de satélite comerciais, não apenas as fornecidas por órgãos governamentais. Era um detalhe técnico, mas foi esse detalhe que mudou tudo. As imagens oficiais tinham resolução limitada e eram atualizadas com baixa frequência. As imagens privadas, usadas por empresas agrícolas e de mapeamento ambiental, ofereciam algo diferente: continuidade. Semana após semana, mês após mês, quando a equipe sobrepôs os dados, o padrão surgiu. Uma trilha discreta aparecia repetidamente ligando a clareira a uma estrada vicinal. Não era visível a olho nu no terreno, mas no conjunto das imagens ficava clara: alguém passava ali com regularidade. Sempre nos mesmos dias da semana, sempre nos mesmos horários aproximados. Não era um caçador aleatório, não era um morador ocasional, era rotina. E essa trilha levava a um ponto específico: uma antiga propriedade abandonada a cerca de 6 quilômetros da fazenda dos Miller. Oficialmente desocupada há mais de 10 anos, sem moradores, sem registros recentes de atividade. Mas o satélite dizia outra coisa. Veículos apareciam estacionados ali, às vezes por horas, às vezes durante a noite inteira. Um deles chamou imediatamente a atenção: uma caminhonete clara com carroceria longa. Parecia familiar. Investigadores voltaram aos primeiros dias do desaparecimento e revisaram imagens de câmeras rodoviárias próximas à fazenda. Em uma delas, captada no mesmo dia em que Jacob sumiu, uma caminhonete semelhante passava lentamente pela estrada principal. Não era prova, mas era coincidência demais. O problema era simples e grave. Aquela propriedade nunca havia sido incluída no raio de busca inicial. Estava fora do perímetro. Por uma falha de cálculo, por uma decisão apressada, ou por algo mais. Quando a equipe chegou, o que encontraram foi ainda mais perturbador do que o abrigo. A casa estava vazia, mas não abandonada. Havia sinais claros de uso recente: poeira varrida em alguns pontos, janelas parcialmente limpas, restos de comida descartados recentemente. E no quarto dos fundos, algo impossível de ignorar: marcas na parede. Altura compatível com uma criança. Riscos verticais, como se alguém estivesse contando dias. Não havia nomes, não havia mensagens, apenas marcas, como se o tempo tivesse sido o único companheiro. A equipe entrou em silêncio. Não havia necessidade de palavras. Aquele lugar não era apenas um ponto de passagem, era destino. E isso levantou a pergunta que ninguém queria fazer em voz alta: Jacob esteve ali? Se esteve, por quanto tempo? E mais importante, por que ninguém chegou antes? A propriedade abandonada tinha um passado. E esse passado estava nos registros do condado. Quando os investigadores finalmente puxaram o histórico completo do terreno, um nome apareceu repetidas vezes, não como o proprietário atual, mas como último responsável legal antes do abandono oficial. Um nome que não era estranho, um nome que já havia surgido nos primeiros dias do caso e sido descartado. O homem se chamava Evan Miller. Nenhum parentesco direto com Jacob, mas o sobrenome foi suficiente para que ele fosse notado e rapidamente ignorado nas primeiras triagens. Evan era um ex-funcionário temporário da fazenda vizinha. Havia trabalhado na região por alguns meses no ano anterior ao desaparecimento. Silencioso, reservado, conhecido por evitar contato social. Quando a polícia o entrevistou pela primeira vez, ele apresentou um álibi simples. Estava fora do estado no dia do desaparecimento. Disse ter viajado para Idaho em busca de trabalho. Não houve verificação profunda, não houve cruzamento completo de dados. O caso avançava rápido demais naquela fase, e Evan saiu do radar. Agora, com a ligação direta entre a propriedade e a trilha identificada pelo satélite, o erro ficou evidente. Os investigadores revisaram o suposto álibi, e ele começou a ruir. Registros bancários mostravam movimentações locais nos dias seguintes ao desaparecimento de Jacob.
Compras pequenas, em dinheiro, feitas em cidades próximas, exatamente nos dias em que o abrigo improvisado mostrava sinais de uso contínuo. Mais um detalhe chamou a atenção. Evan possuía uma caminhonete clara, modelo antigo, carroceria longa, muito parecida com a registrada nas câmeras rodoviárias. Quando tentaram localizá-lo novamente, descobriram que ele havia deixado o estado semanas antes da nova descoberta, sem endereço fixo, sem telefone ativo, sem rastros digitais recentes. Era como se tivesse evaporado. A pergunta não era mais se Evan estava envolvido, era quando ele percebeu que estava sendo observado e quem exatamente havia falhado em agir quando ainda havia tempo. Dentro da propriedade, os peritos encontraram algo que consolidou a suspeita. Uma caixa metálica enterrada parcialmente sob o assoalho do quarto dos fundos. Dentro dela, luvas infantis, um carrinho de brinquedo com uma roda quebrada e um pedaço de tecido azul, compatível com a roupa que Jacob usava no dia do desaparecimento. Nada disso foi encontrado durante as buscas iniciais, porque aquele lugar nunca foi procurado. A investigação ganhou um nome, mas perdeu algo essencial: tempo. Existe uma regra não escrita em investigações de desaparecimento infantil. As primeiras 48 horas decidem tudo. No caso de Jacob Miller, essas horas foram desperdiçadas. Não por falta de esforço, mas por decisões erradas. Logo após o desaparecimento, a busca se concentrou quase exclusivamente dentro da propriedade da família. A lógica parecia sólida: criança pequena, ambiente rural, risco de acidente natural. Córrego, mata fechada, celeiros. Equipes de busca vasculharam cada metro ao redor da fazenda, repetidas vezes. Cães farejadores foram usados, helicópteros sobrevoaram a área, voluntários formaram longas linhas humanas. Mas havia um problema invisível. A investigação partiu do pressuposto errado. Jacob não havia se perdido, ele havia sido retirado dali. Enquanto recursos eram concentrados em áreas já esgotadas, estradas secundárias não foram monitoradas, veículos não foram registrados, pessoas que transitavam naquele dia não foram identificadas. Evan Miller passou por ali, sem ser parado, sem ser questionado, sem ser lembrado. Um relatório interno, obtido anos depois, revelou algo ainda mais grave. Uma viatura foi vista estacionada próxima à estrada vicinal que levava à propriedade abandonada, no mesmo dia do desaparecimento. Mas esse detalhe nunca foi incluído no relatório final. O motivo? O policial responsável encerrou o turno antes de registrar a observação. Erro humano, mas com consequências permanentes. Outro ponto crítico foi a demora na emissão de alertas estaduais. O aviso formal só foi divulgado quase 36 horas depois do desaparecimento, tempo suficiente para qualquer pessoa cruzar fronteiras estaduais sem levantar suspeitas. Quando o alerta finalmente saiu, Jacob já não estava mais em Montana, ou se estava, não estava mais acessível. A família começou a perceber o descompasso. Pedidos simples foram negados, solicitações de ampliação da área de busca foram adiadas, informações importantes foram tratadas como não prioritárias. A confiança começou a ruir, e com ela, a cooperação. Quando o caso finalmente foi reclassificado de desaparecimento acidental para sequestro provável, semanas haviam se passado. Sem rastros, sem imagens claras, sem testemunhas dispostas a falar. O erro não foi único, foi acumulado, e cada decisão mal tomada empurrou Jacob um pouco mais para longe. O telefone tocou 3 vezes. Do outro lado da linha, um morador local tentou relatar algo que havia visto na manhã seguinte ao desaparecimento de Jacob Miller. Ele não era parente, não era envolvido diretamente. Era apenas alguém que conhecia aquela região melhor do que qualquer mapa. O homem afirmou ter visto uma caminhonete clara estacionada próxima à estrada vicinal em um horário incomum. Disse que o veículo ficou parado por tempo suficiente para chamar atenção. Disse também que ouviu algo estranho. Não um grito,
mas um choro curto, interrompido. A ligação caiu na central de denúncias, foi registrada, classificada como informação complementar e nunca recebeu retorno. Dias depois, o mesmo morador ligou novamente. Ninguém voltou a falar com ele. Quando finalmente conseguiram localizá-lo, meses depois, muita coisa já havia mudado. O homem não lembrava mais do horário exato, não conseguia precisar a data e tinha dúvidas se a lembrança era daquele dia ou de outro. O tempo corroeu a memória. O que restou foi frustração. A gravação da ligação original ainda existia. Quando os investigadores a ouviram, perceberam o peso do erro. O relato coincidia com as imagens de satélite, coincidia com a trilha, coincidia com a caminhonete de Evan Miller. Mas já era tarde. Aquele momento nunca mais voltaria. Outro detalhe emergiu. O sistema de registro da central estava sobrecarregado naquela semana. Chamadas eram arquivadas automaticamente se não fossem reclassificadas em até 72 horas. A de Jacob foi uma delas. Um detalhe técnico, uma falha burocrática, mas com impacto real. A família nunca foi informada sobre a ligação. Só descobriu anos depois, por meio de um pedido formal de acesso aos registros. A revolta foi imediata. Se alguém tivesse atendido, se alguém tivesse retornado, se alguém tivesse levado a sério, talvez o caminho fosse outro, talvez Jacob tivesse sido encontrado, ou ao menos o responsável. A ligação ignorada se tornou símbolo de tudo que deu errado naquele caso. Não por maldade, mas por negligência. E a negligência mata investigações. Quando o nome de Evan Miller voltou à mesa, a investigação já estava atrasada, muito atrasada, mas ainda havia uma chance. Um mandado de localização foi emitido com base nas novas evidências, a propriedade abandonada, os objetos infantis, as imagens de satélite e o vínculo indireto com o dia do desaparecimento. O problema era simples, Evan não estava mais ali. Registros mostraram que ele havia cruzado a fronteira estadual semanas antes. Depois disso, o rastro se fragmentou. Um posto de gasolina no Wyoming, um saque em dinheiro no Colorado, uma compra mínima em Dakota do Sul. Depois, nada. Nenhum endereço fixo, nenhum emprego registrado, nenhuma presença digital. Era como se tivesse aprendido a desaparecer. Investigadores acreditam que Evan percebeu a movimentação policial perto da propriedade abandonada. Alguém pode ter comentado, alguém pode ter avisado. Não há provas de vazamento direto, mas a coincidência é desconfortável demais para ignorar. Quando a polícia finalmente chegou ao último endereço conhecido de Evan, encontrou apenas um quarto vazio. Cama desmontada, geladeira desligada, nada pessoal deixado para trás. Tudo indicava uma saída planejada. Não foi fuga por impulso, foi antecipação. A equipe tentou ampliar a busca para outros estados, mas enfrentou barreiras legais e falta de prioridade. O caso ainda não tinha corpo, ainda não tinha confissão, ainda era oficialmente um desaparecimento sem conclusão. Evan desapareceu da mesma forma que Jacob, silenciosamente, sem testemunhas, sem rastros claros, sem um ponto final. O impacto disso foi devastador para a família Miller. A sensação de que o principal responsável simplesmente escorreu pelas mãos do sistema destruiu qualquer confiança restante. Para os investigadores, ficou uma certeza incômoda. Eles chegaram perto, perto demais, mas não rápido o suficiente. 7 anos depois. Foi esse o tempo que levou para alguém falar. Não um investigador, não um familiar, mas alguém que esteve perto de Evan Miller quando tudo já parecia esquecido. A informação surgiu de forma inesperada, por meio de um programa estadual de proteção a testemunhas. Um homem, detido por um crime sem relação com o caso, pediu para conversar com autoridades federais. Ele disse ter dividido abrigo com Evan em um período posterior ao desaparecimento de Jacob. Não sabia quem Evan era na época, só lembrava das histórias. Histórias contadas em noites longas, quando não havia ninguém por perto. Segundo o depoimento,
Evan falava de um menino, nunca citava nomes, nunca dizia datas, mas descrevia detalhes demais para serem coincidência. Falava de uma fazenda, de um celeiro, de um lugar no meio do nada onde ninguém escuta nada. O homem afirmou que Evan demonstrava orgulho, não arrependimento. Dizia que fez o que precisava ser feito e que ninguém nunca ia encontrar tudo. O depoimento foi analisado com cautela. Memórias tardias são frágeis. Pessoas presas têm motivos variados para falar. Mas algo chamou atenção. O homem mencionou um objeto específico, um carrinho de brinquedo com uma roda quebrada. Esse detalhe nunca havia sido divulgado. Quando confrontado com isso, o depoente não soube explicar como sabia. Disse apenas que lembrava. Para os investigadores, aquilo mudou o tom. Não era mais apenas suspeita, era conhecimento interno. O problema era o mesmo de sempre. Evan continuava desaparecido. O depoimento não era suficiente para um encerramento oficial. Não havia corpo, não havia localização exata, não havia como confrontar o suspeito. O caso ganhou nova movimentação, mas não avançou. Mais uma vez, a verdade apareceu tarde demais. O caso de Jacob Miller não terminou com uma prisão. Terminou com um documento. Anos após o desaparecimento, diante da ausência de novas provas materiais, a promotoria decidiu reclassificar o processo. Oficialmente, o caso passou a constar como encerrado por falta de elementos conclusivos. Não como resolvido, não como arquivado por inocência, mas como algo que não avançaria mais. Na prática, isso significava uma coisa: não haveria mais buscas ativas. A decisão foi comunicada à família em uma reunião curta, fria e técnica. Nenhuma promessa, nenhum prazo, apenas termos legais e justificativas administrativas. Para os Miller, foi como perder Jacob uma segunda vez. O relatório final reconhecia falhas, admitia atrasos, citava limitações operacionais e perda de oportunidades iniciais. Mas não atribuía a responsabilidade direta a ninguém. Evan Miller continuava listado como pessoa de interesse, não como suspeito formal, não como acusado, apenas como alguém ligado a circunstâncias não esclarecidas. Um nome suspenso no vazio. O testemunho tardio foi anexado ao processo, mas classificado como insuficiente para qualquer ação legal. A ausência de corpo e de localização concreta impediu qualquer avanço judicial. O caso foi encerrado, mas as perguntas ficaram abertas. Onde Jacob esteve nos dias seguintes ao desaparecimento? Por quanto tempo? E o que exatamente aconteceu depois? A família tentou manter o caso vivo, procurou a imprensa, recorreu a investigadores independentes, criou campanhas online. Com o tempo, o interesse público diminuiu. Outros casos surgiram, outras tragédias ocuparam espaço, e Jacob foi sendo empurrado para o fundo da memória coletiva. Mas na região de Bozeman, ninguém esqueceu completamente. A estrada vicinal ainda existe, a clareira ainda está lá, e a propriedade abandonada continua vazia, como um lembrete silencioso. Jacob Miller nunca foi encontrado. Não houve despedida. Não houve respostas finais. Apenas silêncio. Para a família, o tempo não curou nada. Ele apenas ensinou a conviver com a ausência. O quarto de Jacob foi mantido por anos. Os carrinhos guardados. As botas pequenas, ainda sujas de terra, nunca foram doadas. Não por esperança ingênua, mas por respeito. Na comunidade, o caso se tornou uma história contada em voz baixa, não como lenda, mas como alerta. Pais passaram a vigiar quintais com mais atenção. Portões foram reforçados. Estradas secundárias deixaram de ser ignoradas. Mas nenhuma dessas mudanças trouxe Jacob de volta. A investigação falhou onde mais importava, no começo. As decisões tomadas nas primeiras horas moldaram todo o desfecho. Cada atraso, cada chamada ignorada, cada área não verificada construiu o caminho para o silêncio final.
Evan Miller nunca foi localizado. Talvez esteja morto. Talvez viva sob outro nome. Talvez caminhe por lugares onde ninguém o reconhece. A verdade pode nunca vir à tona. O caso foi encerrado nos arquivos, mas não na memória. Jacob não se tornou um número. Ele permaneceu um nome, uma imagem, uma ausência impossível de ignorar. Porque histórias como essa não terminam quando o processo acaba. Elas continuam nos vazios que deixam. E a pergunta final permanece, ecoando onde ninguém respondeu. Quantas chances reais existiram e quantas foram perdidas?